viagem cabe um baralho, e dentro de um baralho cabem muitas histórias. Eu sou o Felipe e eu coleciono baralhos. Eu sou a Debbie e eu coleciono cadernos. Juntos nós viajamos o mundo e com a Copag viajamos pelo Brasil colecionando histórias. Depois que chegamos em Porto Seguro, na metade do caminho na nossa viagem pelo Brasil, descobrindo histórias sobre como o baralho faz parte da vida das pessoas, descobri que uma delas estava acompanhando a gente durante esse tempo todo. Seu Vidal era o motorista do nosso ônibus e uma surpresa na nossa viagem. A gente tá aí já um tempão viajando juntos, você nem contou pra gente que você joga um monte de jogo de baralho? Realmente eu jogo baralho desde os meus 10 anos de idade, devido aos meus primos, meus tios e tal, e eu não contei porque, não sei se vocês perceberam que eu sou meio tímido, meio não, inteiro, né? Qual que é o teu jogo favorito? Bestia. Bestia? Bestia. É meu o mesmo jogo que favorito. você jogava quando você era mais novo? Sim, é um jogo que ele é pouco no mercado, mas quem joga adora porque ele é um jogo rápido. Ah, Não é tipo a cacheta é demorada. E Bestia joga com baralho completo ou tem 41 cartas. 41 cartas? 41. Aí tira os 8, os 9 e os 10. Exatamente. Beleza. Você tem algo, Do mesmo naipe? né? Mesmo naipe ou o mesmo número? Mesmo naipe. Não. Você tem? Não. Eu tenho 3. Você pode sair fora do jogo, correr, ou você pode pedir 3 cartas. Aí Posso vai. pegar 3 cartas de novo? Não. Se E- você não tem, Não você não tenho. pula, você Aí, pode sair tchau. com qualquer uma. E aí se eu tenho? Você é obrigado, se você tem esta, você mata o jogo dela. Mas eu tenho uma maior que a tua. Você vai pagar R$3, ele vai pagar 3. Eu calo R$1. Entendi. Ah, então os apostas vão mudando de acordo com o resultado do jogo. Exatamente. Ah, que Vixe, legal. você consegue deixar as calças muito rápido, hein? É rapidinho. E então você aprendeu Bestia com seus primos? Meus primos. E meus jogava tios, a família toda? Sim, e tenho vários amigos que jogam. É um lazer na minha casa, né? Porque é pouco a gente fica em casa, o pouco que tem, você tem que se aproximar mais da família, né? E o baralho ele não é só aproxima, como é bom para a cabeça, para a mente da gente, né? Ele te deixa mais... Mais atento. Exatamente. Qual foi a viagem mais longa que você já fez? A viagem mais longa que eu fiz foi Porto Seguro. Porto Seguro? Porto Seguro. Essa é a primeira vez então que você vai de ônibus de Santos até Recife. Exatamente. Primeira vez. Olha Primeira só. vez. Tem 36 anos de história e ainda tem primeira vez, né? É. Você leva o Bestia pra estrada? Sim. É? Sim. Tem um baralhinho lá guardado? Tenho, pior que tenho. Tenho mesmo. Quando estamos em rodinhas de colega de trabalho, que a gente tem 2, 3 dias de folga, a gente frequenta esse jogo aí e amanhece o dia no jogo. Já aconteceu de você parar no meio da estrada e ver que estavam jogando? Ou... Os pontos que a gente estaciona o ônibus, se hospeda, Não olha na estarem jogando, aí você entra no jogo. Aí você entra no jogo. Que jogo que normalmente o pessoal tá jogando no ponto de ônibus? Eles gostam muito da cacheta, né? Cacheta. Cacheta. Há quantos anos você já é motorista? 36 anos. 36 anos? Como que você começou? Eu nasci em Presidente Prudente. Aos meus 12 anos de idade eu fui para morar em Mato Grosso, numa cidade chamada Fátima do Sul. E lá passavam os ônibus da aviação Mota. E eu trabalhava na roça. E eu olhava os ônibus da aviação Mota e tinha um número, um prefixo do ônibus. Então vamos supor, estava lá 430. Aí eu falava pro meu falecido pai, ó, aquela empresa é grande, ele tem 430 ônibus. Ah, Mas por que tanto você fala isso? Porque quando eu crescer, pai, eu vou dirigir ônibus. então E já... realmente foi o que eu tinha na cabeça. E tenho e gosto do que eu faço, adoro o que eu faço. E agora você continua querendo continuar como motorista de ônibus? Você tem uns Por outros? mais uns 5 anos. E depois o que vai fazer? Depois de 5 Aí eu anos? quero o meu baralho, quero a minha pescaria, curtir meu neto, que eu tenho um neto, né? Você quer virar pescador, então? A pescaria Então. vai bem. Enquanto conversava com o Vidal, fiquei imaginando os milhares de quilômetros que ele já rasgou de asfalto pelo Brasil. Fiquei fazendo cálculos malucos, tipo se somasse todas as suas viagens, quantas voltas daria pra dar em torno da Terra. Quantas histórias ele já carregou de um lado pro outro. Apesar de tanto tempo na estrada, os olhos do Vidal mostram que a saudade de casa é uma eterna companheira de viagem.
coisa que a gente sabe bem. Pra matar um pouquinho dessa saudade, só mesmo um jogo de bestia, que ele aprendeu quando menino, joga com os filhos e um dia vai ensinar pro neto. Se um maço de baralho é uma caixinha de histórias, uma carta perdida é uma história a ser desvendada. E essa é a melhor maneira de definir Fábio, um colecionador de pequenos mistérios. E eu coleciono cartas de baralho que eu acho na rua. A primeira vez que eu achei uma carta na rua era um set de espada jogado no chão com as folhas secas embaixo. É meio misterioso, né? Que E assim, história que ele era tem. uma experiência puramente estética, assim. Eu sou fotógrafo, tipo, olhei, sabe, beleza. Fiz a foto e fui adiante. À medida que eu fui encontrando outras cartas, principalmente depois de ter feito essa foto, que eu reparei, poxa, as cartas estão aí, né? Assim, tem carta e aí eu comecei, depois da terceira carta talvez que eu achei, que eu comecei a recolher essas cartas. Eu carrego tipo um guiazinho com todas as que eu já tenho, eu vou cortando. Aí eu, poxa, eu não tenho 4 de ouros, eu vou e pego. Mas aí, a depender do estado em que a carta esteja, eu fico imaginando, tipo, como é que ela chegou. Vou mostrar uma aqui, por exemplo. Essa aqui, ó, que eu encontrei com o meu pai. Eita, Aqui no Centro Histórico Salvador. A gente estava comprando peça para carro. Essa é uma carta muito desgastada, assim, super. Não dá nem para ver que é um rei de copas de verdade. Só olhando bem de perto, e eu fico imaginando assim, o que passou por essa carta, né? Com certeza eu já vi cartas na rua, porque eu lembro de ver assim, até uma do lado da outra. Assim. Que É massa. bem engraçado isso, né? É legal essa. O objetivo do projeto, quando eu resolvi divulgar o projeto, foi justamente O projeto é o baralho urbano. o baralho urbano, exatamente. Tem outras pessoas que acham essas cartas e ficam mandando pra mim e tal, que agora não sou só eu o maluco, tem outros malucos. E aí eles colecionam meio que... As pessoas te mandam fotos delas também? Isso, fotos, e algumas guardam a carta pra me dar, que é super legal também, é um carinho massa. Mas da coleção, pra eu completar o baralho inteiro, as 52 cartas, eu deixo elas separadas, eu coloco elas todas juntas, mas a ideia mesmo, assim, quando tiver todas juntas, para poder jogar uma partida de buraco com aquelas 52, vai ser só quando eu tiver as que eu encontrar mesmo. Você tem alguma carta da Copag aí na sua coleção? Que eu saiba, uma só, que é com certeza da Copag, que é do 139, e eu fico pensando como essa carta foi parar onde ela apareceu, que ela tá bem surradinha, tá vendo? Nossa, olha a diferença. Sim. Né? Você ainda não completou, então? Ainda não. Quantas cartas você tem? Eu tenho cartas, no total de cartas que eu achei, tem uns 45 para 50 cartas. Eu também tenho muitas cartas que eu só tirei a foto e não peguei. As primeiras que eu não colecionava ainda, e algumas em situação quando a carta estava muito suja, estava dentro da água, dentro da água da sarjeta. Eu tenho limites. Tem gente que não tem, eu ainda tenho. Não sei, se um dia eu achar útil, tipo, 51 cartas, solta só aquela. Talvez eu faça um esforço maior, mas por enquanto ainda não. O que você quer fazer quando completar as suas 52 cartas do baralho? A ideia de ter as fotos e as cartas é muito... que eu penso numa exposição, numa instalação, assim, alguma coisa que eu possa mostrar e contar um pouco dessa história. E a ideia de imprimir um discurso mesmo, né? O discurso da atenção para as coisas. Então você tem gente que fica olhando para a cidade, para as coisas, com um olhar diferente. Sim. Eu fazia isso com tudo. E a carta foi um elemento que me prendeu e eu continuei fazendo. Eu não faço com as outras coisas, faço só com as cartas. As pessoas normalmente gostam de colecionar o novo, o que é belo, o que tem valor de mercado. Mas poucas são as pessoas que colecionam o que é esquecido, desbotado, descartado. O que me fascinou no Fábio é que ele vê além das aparências, enxerga a essência de cada objeto. Ele é um arqueólogo de fragmentos das histórias cotidianas. Algumas das cartas rasgadas lembravam mapas de países imaginários. Cada carta é como uma peça do quebra-cabeça, uma pequena parte de uma grande história. Às vezes acho que todos nós, em algum momento da vida, somos cartas escondidas, esperando ser encontradas para fazer parte de algo maior.